Olá, bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Aline, eu sou enfermeira hemoterapeuta e hoje iremos discorrer sobre um evento adverso relacionado à transfusão de hemocomponentes de maior morbimortalidade nos últimos anos. Estamos nos referindo a TRALI, ou lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. O termo TRALI é importado do inglês e significa injúria pulmonar ou lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Caracteriza-se por hipoxemia e edema pulmonar de ordem não cardiogênica e geralmente ocorre entre 4 a 6 horas após o início da transfusão. A epidemiologia de TRALI demonstra uma incidência estimada em um caso para cada 1.300 a 1 para cada 5.000 transfusões. Sua distribuição é igualitária para ambos os sexos e tem se demonstrado serem mais suscetíveis os pacientes oncohematológicos e aqueles submetidos à cirurgia cardíaca. TRALI é um evento associado à transfusão de componentes sanguíneos que contenham plasma. São eles o sangue total, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, concentrado de granulócitos e o próprio plasma fresco congelado, sendo que 60 ml de plasma já são suficientes para iniciar o evento pulmonar. A literatura demonstra que componentes estocados há mais tempo parecem aumentar a incidência de TRALI. Quanto à fisiopatologia, existem fortes indícios de que seja um evento mediado imunologicamente. Estes correspondem a mais ou menos 86% dos casos de TRALI. Aqueles que não se enquadram neste cenário são fatores intrínsecos ao próprio paciente ou ainda fatores relacionados aos componentes sanguíneos estocados há mais tempo. Como os eventos de ordem imunológica são os de maior incidência, iremos discorrer sobre eles. Durante a transfusão, existe uma transferência de anticorpos anti-HLA ou anti-HNA presentes no plasma do doador. Estes são passivamente infundidos e entram em contato com antígenos leucocitários humanos ou antígenos específicos de neutrófilos humanos do receptor. A partir de então, os haloanticorpos promovem uma ativação da cascata de complemento, promovendo ativação e sequestro de polimorfonucleares presentes na microcirculação pulmonar. Abaixo temos uma gravura demonstrando a cascata de complemento, que finaliza com uma lise do microorganismo, nos casos de TRALI, lise da microcirculação pulmonar nos alvéolos. A partir de então, os neutrófilos ativados geram uma resposta oxidativa e citotóxica, através da liberação de citocinas e de espécies reativas ao oxigênio. Promovem dano ao endotélio celular e aumentam a permeabilidade vascular. Consequentemente, há o extravasamento de fluidos intraalveolares, provocando edema pulmonar e insuficiência pulmonar. À nossa direita, temos uma figura que compara alvéolos normais preenchidos por oxigênio com alvéolos com comprometimento de acúmulo de líquidos em seu interior, caracterizando o edema pulmonar. Logo abaixo, temos uma radiografia que demonstra este edema pulmonar. Esta radiografia demonstra um infiltrado pulmonar bilateral. Ao contrário de outros eventos pulmonares, como por exemplo um derrame pleural ou um pneumotórax, em casos de TRALI, ambos os pulmões estão comprometidos e em sua totalidade. Como vimos anteriormente, nem sempre TRALI é mediado imunologicamente, então vamos discorrer rapidamente sobre mecanismos não imunológicos. São eles os fatores intrínsecos ao paciente em primeiro lugar, caracterizando por estresse primário antecedente à transfusão. Este estresse pode tanto ser um trauma, uma cirurgia de grande porte ou infecções, que produzem mediadores inflamatórios, ativam o endotélio pulmonar e sequestram neutrófilos para os pulmões.
Quanto ao cenário de componentes estocados há mais tempo, existe uma maior liberação de mediadores ativos biologicamente. Estes ativam granulócitos, promovem uma oxidação do endotélio pulmonar, aumentam a permeabilidade vascular e, consequentemente, levam a edema e insuficiência pulmonar. A maioria dos doadores implicados em trale são multíparas, mulheres com 3 ou mais gestações, devido à formação de anticorpos pela mãe após exposição a haloantígenos paternos presentes nos leucócitos fetais. O diagnóstico de trale é feito quando há uma situação nova de insuficiência pulmonar aguda, que ocorra durante ou em até 6 horas após o início da transfusão, sem que haja condição prévia e excluídos outros fatores de risco. O quadro clínico caracteriza-se por hipoxemia com uma pressão parcial de oxigênio e uma fração inspirada de oxigênio inferior a 300 ml de mercúrio. O paciente irá apresentar uma saturação em ar ambiente inferior a 90%. Como vimos anteriormente, a radiografia apresentará infiltrado pulmonar bilateral, sem que haja evidência de sobrecarga circulatória, e ainda irá cursar com febre, dispneia, taquicardia, hipotensão e cianose. Em alguns casos, o paciente pode ainda cursar com hipertensão, mas este não é um sintoma comum, sendo mais comum que o paciente fique hipotenso. A investigação laboratorial é confirmada quando há concordância entre o anticorpo encontrado no plasma do doador com o antígeno presente nos leucócitos do receptor. Mas, repito, nem todos os casos de trale são mediados imunologicamente, então nem sempre haverá essa confirmação laboratorial. O manejo de trale é, primeiramente, interromper a transfusão caso ela ainda esteja em curso. Deve-se oferecer de forma precoce um suporte ventilatório adequado, que pode variar desde uma oxigenação com catéter nasal, mas ainda se requerer medidas invasivas como a intubação orotraqueal acoplada à ventilação mecânica. É necessário ainda instaurar manutenção do equilíbrio hemodinâmico, que pode ser necessário através do uso de drogas vasopressoras. Diuréticos e reposição volêmica não são indicados, primeiramente porque trale não é associada a uma sobrecarga circulatória, e a reposição volêmica não é apropriada, pois esta hipotensão não é associada à hipovolemia. O prognóstico, em geral, é bom. A melhora clínica ocorre geralmente entre 48 a 96 horas. Em alguns casos, pode-se chegar a 1 semana. Na maioria dos pacientes, as lesões pulmonares são transitórias, então trale não deixa sequelas, normalmente. Porém, a mortalidade é considerada alta, variando entre 5 a 10% dos pacientes acometidos por trale, demonstrando o porquê de ser corretamente manejado e o mais precocemente possível. A prevenção de trale é, em primeiro lugar, indicar criteriosamente a transfusão de hemocomponentes. Quanto menos transfusões, menos o risco de o paciente ter um evento adverso relacionado à transfusão. Outra forma de prevenção é identificar doadores implicados em trale para o descarte de novas doações ou ainda o descarte de outros componentes que estejam estocados oriundos da doação daquela pessoa cujo sangue provocou um evento de trale. E alguns países adotam a medida de evitar transfusão de plasma e plaquetas de doadoras multíparas. Este é o referencial teórico consultado para a construção desta aula.
e o meu muito obrigada. Deixo ainda o meu e-mail para sanar dúvidas ou quaisquer esclarecimentos. Obrigada.